Capítulo 32. O convite do Dojo do Trovão. Na entrada da Cidade dos Monstros, os lutadores em perspectiva partiram um a um. Praticamente todos tinham algumas manchas de sangue, fosse o próprio sangue ou o sangue do monstro. Havia até alguns lutadores em perspectiva que estavam sendo arrastados por seus amigos. Beep, beep. Um som de penetrar a orelha soou e um caminhão grande e pesado saiu da cidade. O caminhão estava cheio de cadáveres do monstro. Ei, esses são os corpos dos lutadores em perspectiva, alguém virá buscá-los. Um dos caminhões grandes parou ao lado, e havia realmente um pouco de cadáveres. Alguns deles estavam faltando grandes partes do corpo, que foram claramente mordidos por monstros. O caminhão jogou esses cadáveres para o lado. Gan. E. Dentro de um momento, muitos lutadores em perspectiva estavam gritando. Alguns deles até foram para os cadáveres e lamentaram. O que vocês estão chorando? Uma voz fria e dominadora soou de um oficial militar, o que fez com que alguns olhares furiosos olhassem para ele. Mas este oficial militar examinou os arredores com frieza. Quem não morre ao lutar com monstros? Vocês escolheram tomar o caminho de um lutador, então preparem-se para morrer. A sociedade dá direitos especiais aos combatentes. Por quê? Não é para você se divertir, mas porque você mata grandes quantidades de monstros que beneficiam a humanidade. É por isso que você recebe benefícios especiais. Sua posição, sua autoridade, e você tem que colocar sua vida em risco para receber tudo isso. Neste exercício você recebeu apenas os monstros mais fracos, e eles nem são do tipo que formam grupos. Se você não pode nem passar por isso, como você vai sobreviver no deserto? O discurso do oficial fez com que todos os lutadores em perspectiva ficassem quietos, já que mal sabiam sobre monstros. Os monstros mais difíceis de lidar são os tipos de matilha, como o tipo gato ou leão mastiff. Toda vez que eles se movem em torno de 10, então mesmo um lutador de nível intermediário não se aproxima. As orelhas esquerdas de 2 monstros, em seguida, feriram o braço esquerdo. Lu Fang. Ok, as orelhas esquerdas de 3 monstros, nada mal, próximo. Na entrada da cidade, cada um dos lutadores em perspectiva que saíram foram chamados para mostrar as orelhas que conseguiram na cidade para provar quantos monstros eles mataram. Olha, Lu Feng saiu. É o Lu Feng que o Dojo dos Limites recrutou. Eu me pergunto quantos monstros ele matou. Não é porque o seu nível de condicionamento físico é bom, não significa que ele seja bom em matar monstros também. A maioria dos possíveis lutadores já saíram e todos se concentraram em Lu Feng, que acabou de sair da entrada. Lu Feng, Van Dong e Ma Xiao, esses 3 foram os lutadores em perspectiva que foram observados. De 1 a 10 e de 10 a 100, quase todos aqui reconheceram Lu Feng e os outros. HM? Bem quando ele saiu, ele estava sendo observado por uma enorme quantidade de possíveis lutadores, então Lu Feng não pôde deixar de vacilar. Lu Feng, correto? Entregue as orelhas esquerdas do monstro para mim. Havia 3 oficiais militares sentados à frente, e 2 deles estavam usando laptops enquanto um deles olhava para Lu Feng. Sim. Lu Feng acenou com a cabeça e largou a sacola que ele estava carregando. Em um momento, uma grande quantidade de lutadores em perspectiva se reuniram e seus olhares estavam focados na bolsa de Lu Feng. Eles estavam todos curiosos, enquanto os monstros Lu Feng matou. Hua! Lu Feng imediatamente virou a bolsa de cabeça para baixo e despejou a grande quantidade de orelhas na panela de metal. Uma pequena pilha se formou, enchendo metade da panela. Tantos. Esse cara matou tantos monstros? Todos os futuros lutadores em perspectivas observando de longe ficaram chocados. Naquele momento, o oficial militar contava as orelhas, e logo depois ele sorriu ao olhar para Lu Feng. Lu Feng, nada mal, 36 orelhas esquerdas do monstro no total. Até agora, você tem o maior número de mortes confirmadas. HM, você não está ferido. Próximo. O oficial militar olhou para as pessoas que se aproximavam e Lu Feng sorriu enquanto se afastava. Depois que eu passar no exame de combate, eu me tornarei um verdadeiro lutador também. Lu Feng ficou muito feliz. Depois disso, Lu Feng se juntou à multidão e observou as outras pessoas entregarem as orelhas esquerdas do monstro. Alguns deles não tiveram nenhum ferimento, mas a maioria deles ficou levemente ferida, o que se curaria em cerca de 10 a 15 dias de descanso. Também havia aqueles fortemente feridos. Yang Wu, HM, nada mal, 3 orelhas de monstros, uma leve ferida no ombro esquerdo. Próximo. Yang Wu também voltou em segurança. Irmão Yang. Gritou Lu Feng da multidão. Louco. Yang Wu riu alto enquanto corria. Como você foi? Quantos monstros você matou? 36. Lu Feng e Yang Wu caminharam em direção a um canto. 36? Porra, louco, você é insano. Esses monstros eram tão difíceis de matar. Yang Wu olhou, especialmente aquele tigre mastiff, era mais rápido do que eu e nem sequer me colocou em seu poder. Seu nível é o mesmo, mas seu poder é muito maior do que o de um lutador humano. Eu empurrei minha vida na linha apenas para matar 3. Lu Feng riu, de fato, você não pode subestimar os monstros do nível H. Mesmo um guerreiro intermediário terá dificuldade em enfrentar 7 ou 8 deles. Lu Feng só poderia treinar como ele fez por causa de sua força espiritual. Van Dong. É Van Dong, o genial lutador em perspectiva que o Dojo do Trovão explorou. Eu me pergunto quantas orelhas esquerdas do monstro ele coletou. Eu me pergunto, comparado a Lu Feng, que é mais forte. Sim, a única pessoa que pode competir com Lu Feng é este Van Dong. Uma onda de discussão surgiu, fazendo com que Lu Feng e Yang Wu, que estavam escondidos nas costas, levantassem a cabeça em surpresa. Yang Wu ficou ainda mais chocado quando disse, Van Dong levou até agora para sair? Louco, aparentemente o nível de condicionamento físico do Van Dong não é pior do que o seu. Eu me pergunto quantos monstros ele matou. Neste momento, os futuros lutadores de pé na frente olhavam para a mala de Van Dong. E os futuros combatentes nas costas ouviram atentamente.
Há um monte de orelhas esquerdas. Parece que há muitas. Muito barulho se seguiu, e então a voz do oficial militar foi executada. Vandon, HM, 51 orelhas esquerdas no total. Haha, você superou Lu Feng, e é temporariamente lutador em perspectiva com as mortes mais confirmadas. 51. Muito mais do que Lu Feng? Este Vandon é realmente forte. 51 monstros estão fora deste mundo. Os futuros combatentes que experimentaram o poder dos próprios monstros ficaram chocados sem palavras. Louco, este Vandon tem muito mais mortes do que você. Yang Wu ficou chocado. Existe algum sentido em matar tantos? Lu Feng deu uma risada que não dava a mínima. Ele passou a noite inteira treinando sua técnica. Se ele realmente quisesse matar os monstros de nível H mais fracos, com a força de Lu Feng, ele poderia apenas pegar monstros que estão sozinhos. Com isso, até 100 mortes em uma noite não seriam estranhas. Lu Feng. Uma voz soou. Lu Feng virou a cabeça e viu um oficial militar com um grande sorriso de bigode. Venha comigo, um amigo quer conhecê-lo, bem na sala à frente. Oh. Lu Feng ficou um pouco desconfiado. Me encontrar? Mas Lu Feng não demorou e imediatamente seguiu o grande homem de bigode até a sala. Antes de entrar, Lu Feng tirou o uniforme de batalha manchado de sangue e lavou um pouco. Ele então vestiu roupas novas e limpas antes de entrar. Na sala de descanso, um homem corpulento estava sentado com os olhos fechados. De repente, eles se abriram e, como um raio, olharam para Lu Feng. Ele? Lu Feng ficou chocado. Este homem que ele conhecia era o homem que estava conversando com o instrutor-chefe Zhu Jie, e um dos 4 maiores do Dojo do Trovão na cidade de Jianan. Meu nome é Wang Yang, e eu sou o principal instrutor do Dojo do Trovão. O homem riu. Lu Feng, sente-se. Sentar-me com este instrutor-chefe cara a cara? Lu Feng ficou chocado por dentro. Ele entendeu completamente quanta autoridade esse homem tinha. A autoridade do instrutor-chefe de um dojo pode ser comparada com a de um deus da guerra. Eles têm uma quantidade impressionante de poder. Você poderia dizer que este homem corpulento tem a cidade de Jianan em suas mãos. Por que você não senta? Com medo de que eu morda você. Haha, e o homem corpulento começou a rir alto. Lu Feng riu e sentou na frente dele e disse, Sr. Wang, que negócio você tem comigo hoje? É simples. O homem corpulento sorriu, examinei a situação de sua família. Você veio de uma família normal e seu pai trabalha em uma empresa de reformas, enquanto sua mãe trabalha como caixa no supermercado. Sua formação não é boa, e ainda assim você conseguiu chegar onde você está com apenas 18 anos, o que é muito raro. Bem, sua formação não é boa? Ele se tornou discípulo de elite com 15 anos e se manteve invicto até se formar. Com 18 anos ele já é um lutador e o cara vem dizer que ele não é bom? Arrogante demais. Lu Feng soltou um sorriso complicado. De fato, ele trabalhou muito para esse dia. Eu realmente aprecio você e acho que você tem um futuro brilhante. Eu oficialmente convido você, Lu Feng, para se juntar ao meu Dojo do Trovão. O homem corpulento olhou para Lu Feng. Eu já assinei um contrato com o Dojo dos Limites. Lu Feng sorriu enquanto balançava a cabeça. O homem corpulento não convencido balançou a cabeça e disse, um contrato? Se é um contrato, você pode apenas quebrá-lo. É apenas uma taxa que você tem que pagar. De acordo com as regras do lutador, o pagamento não será superior a 100 milhões. Eu acredito que você vale muito mais do que esse preço. Nosso Dojo Trovão pagará esse preço por você. Além disso, se você participar, eu arranjo um contrato de treinamento especial para você em nossa sede principal do Dojo do Trovão em todo o mundo. O homem corpulento riu. Todos os anos, não mais que 10 lutadores receberão este convite. Cada um deles será um gênio único. Até agora, nós só enviamos 3 convites este ano. Um deles é um lutador avançado da União Europeia de 19 anos. Outro gênio da América do Sul é um leitor espiritual. E nosso terceiro é da cidade de Jianhua da China, um lutador intermediário de 16 anos. Você será o quarto. Lu Feng não pôde deixar de ficar chocado. Cada um dos 3 era repugnantemente forte. Claramente, os Van Dong e Ma Xiaoyi que foram procurados não estavam qualificados o suficiente para este convite. Mas eu sou. Sinceramente, com apenas o nível de condicionamento físico de Lu Feng, ele não está qualificado para tal contrato. No entanto, junto com isso, ele também tem seu conhecimento da técnica Hu Wei, e isso é suficiente para Lu Feng receber o convite especial para o contrato de treinamento. Desde que Lu Feng, que tem apenas 18 anos, foi incrivelmente capaz de aprender a técnica de Hu Wei. Enquanto você se juntar ao meu Dojo do Trovão, eu vou dar-lhe este contrato e enviá-lo para nossa sede mundial para treinamento. Você pode até ter a chance de ser pessoalmente tutelado pelo lendário Senhor do Trovão ao ponto. O homem corpulento sorriu como ele disse, Lu Feng, nosso Dojo do Trovão sinceramente convida você, para se juntar a nós. Continua no próximo capítulo.